Olá, seja muito bem-vindo a mais um ensino bíblico aqui no canal. Se você deseja crescer em seu relacionamento com Deus, se aprofundar em sua comunhão com Ele, o ensino de hoje é para você. Quero falar um pouco sobre como o falar em outras línguas pode nos auxiliar em nossa comunhão com Deus. É uma linguagem sobrenatural que nos ajuda a nos aprofundar em nosso relacionamento com Deus. Para isso eu quero usar como texto base Atos capítulo 2, a partir do verso 1. É um texto muito conhecido, aqui relata o momento em que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, momento em que o Senhor cumpriu a sua promessa de Joel capítulo 2, a partir do verso 28, está sendo cumprido aqui em Atos capítulo 2, a partir do verso 1. Está escrito: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Observe o verso 4 agora, que é o nosso texto, de destaque aqui na nossa mensagem. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, o texto está mencionando aqui, o próprio Lucas está relatando, debaixo da inspiração do Espírito Santo, que quando o Espírito foi enviado, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e eles viram línguas como de fogo pousando sobre cada um deles, sobre todos os que estavam reunidos ali naquele momento. O verso 4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Todos, sem exceção, foram cheios e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui no verso 4, eu quero destacar a expressão passaram e passaram a falar em outras línguas. Lucas poderia muito bem ter escrito: todos foram cheios do Espírito Santo e falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo, ou o Espírito lhes concedia que falassem, e entenderíamos da mesma forma. Eles falaram em outras línguas como resultado de estarem cheios do Espírito Santo. Por que colocar essa expressão aqui? Passaram a falar. Essa expressão, essa palavra no grego, significa começar. Então traz a ideia de começar algo, iniciar algo. Aqui em Atos capítulo 2, no verso 4, na Bíblia NVI, foi escrito da seguinte forma, foi traduzido da seguinte forma: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram. Então, a Bíblia NVI, ao invés de colocar passaram, foi escrito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Então, vemos aqui que o verbo começar está aqui como iniciar algo, começar algo. Traz a ideia de início. Podemos ver essa expressão de duas formas. Tanto olhando para o momento em que o Espírito Santo foi derramado, então eles começaram a falar em outras línguas, demonstrando que ali foi o início desse derramamento. O Espírito Santo foi derramado e, como consequência, eles começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Mas podemos observar também outra aplicação, porque quando eles começaram a falar em outras línguas, eles não pararam ali. Foi apenas o início, porque volta a mencionar. Lucas poderia muito bem ter relatado da seguinte forma: e falaram em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem, como um marco do derramamento do Espírito Santo. Mas Lucas escreveu que eles começaram a falar, ou seja, da ideia de iniciar algo, começar algo. Eles só iniciaram ali, não pararam de falar em outras línguas, como é visto ao longo de todo o livro de Atos. Então eu observo nessa passagem aqui que o falar em outras línguas é o início de uma vida mais profunda em Deus. O que eles iniciaram ali como resultado do batismo no Espírito Santo, como resultado do derramamento do Espírito Santo, o que foi iniciado ali não foi somente para aquele momento. Eles continuaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então vemos que o falar em outras línguas é um marco na vida do crente,
e é o início de uma vida mais profunda em Deus. Mas se queremos crescer em nosso relacionamento com Deus, não podemos parar de falar em outras línguas depois de sermos batizados no Espírito Santo. Depois de recebermos o batismo e começarmos a falar em outras línguas, devemos entender que é apenas o início de uma vida mais profunda em Deus. Se quisermos continuar nos aprofundando em nosso relacionamento com Deus, crescendo na nossa comunhão com Deus, devemos não só começar, mas devemos continuar falando em outras línguas, porque o falar em outras línguas é esse início de uma vida mais profunda em Deus, de um relacionamento mais profundo em Deus. 1 Coríntios capítulo 14, verso 18, vemos como que os apóstolos enfatizavam esta prática na nossa vida devocional, no nosso dia a dia com o Senhor. Paulo vai mencionar aqui em 1 Coríntios 14, verso 18, dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Então vemos que os apóstolos, de forma geral, principalmente o apóstolo Paulo aqui, na epístola aos Coríntios, na carta aos Coríntios, percebemos que ele valorizava essa prática em sua própria vida. E olha que os irmãos ali em Corinto valorizavam muito o falar em outras línguas. É claro que eles estavam operando nessa linguagem de forma ignorante, É por isso que o apóstolo Paulo estava ensinando nesse capítulo aqui a forma como devemos nos mover nessa linguagem sobrenatural. Mas eles falavam em outras línguas. E dentro desse contexto, Paulo está dizendo, eu dou graças a Deus porque oro em outras línguas mais do que todos vós. Falo nessa linguagem sobrenatural mais do que todos vós. Então, se tem um dom que Paulo valorizava, se tem uma linguagem sobrenatural que Paulo valorizava, é o falar em outras línguas, a ponto dele agradecer ao Senhor. Era algo que fazia parte da vida pessoal de Paulo, era algo que fazia parte da sua devoção ao Senhor, do seu devocional diário. Então, observamos aqui que Paulo está agradecendo ao Senhor. Por que ele agradeceu ao Senhor? Por falar em outras línguas. Então era algo que Paulo valorizava. Ele rendia graças ao Senhor por ter recebido e por praticar essa linguagem sobrenatural. Então vemos que o falar em outras línguas é uma linguagem de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus, que tanto Paulo como os apóstolos de forma geral valorizavam essa linguagem sobrenatural. Olhando para o livro de Atos, percebemos como que eles enfatizavam isso ao levar os novos convertidos ao batismo no Espírito Santo, porque eles sabem muito bem como que essa linguagem, como que o falar em outras línguas é importante para a nossa caminhada cristã. Aqui em 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, Paulo mencionou, pois o que fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, ou somente a Deus. Ele continua dizendo, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Então percebemos aqui que o falar em outras línguas é uma linguagem de comunicação direta com Deus. Quando estamos falando em outras línguas, o assunto é entre nós e Deus. Quando você estiver falando em outras línguas, você está orando de coração para coração, de espírito para espírito, de natureza para natureza, sem nenhum tipo de interferência. Você está se comunicando diretamente com Deus. Então, volto a mencionar, o falar em outras línguas é o início de uma vida mais profunda em Deus. Se você quer se tornar mais sensível às coisas espirituais, se aprofundar em seu relacionamento com Deus, você precisa valorizar essa linguagem sobrenatural no seu dia a dia. Particularmente, tenho provado dessa linguagem diariamente em minha comunhão com Deus. Tenho investido muito tempo orando em outras línguas. E quanto mais oro em outras línguas, mais sensibilidade espiritual eu tenho adquirido. Se você foi abençoado com essa mensagem, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificação para receber novas mensagens e também interaja conosco aí nos comentários. Temos mais vídeos aqui ensinando sobre o falar em outras línguas. Envie essa mensagem para outras pessoas. Um grande abraço, até o próximo ensino.